Imagine uma noite chuvosa em uma pequena cidade suburbana, onde as luzes das ruas piscam fracamente através das janelas embaçadas. Nossa história começa com Emily, uma mulher de 32 anos, vivendo sozinha em uma casa herdada de sua família. Emily é uma designer gráfica freelance, passando a maior parte de seus dias em frente ao computador, imersa em projetos criativos que a ajudam a escapar das memórias dolorosas do passado. Sua mãe, Sarah, faleceu há 5 anos em um acidente de carro trágico, deixando Emily com um vazio que ela tenta preencher com trabalho e rotinas solitárias. A casa, cheia de ecos de risadas antigas e fotos empoeiradas, serve como um lembrete constante dessa perda. Era uma quinta-feira comum, por volta das 22 horas, quando o telefone fixo na sala de estar começou a tocar. Emily estava no sofá, enrolada em um cobertor, assistindo a um documentário sobre arte renascentista para distrair a mente. O toque era insistente, um som antiquado que ela raramente ouvia nos dias de hoje, já que a maioria das chamadas vinha pelo celular. Curiosa, ela se levantou e atendeu. "Alô?", disse ela, sua voz ecoando no silêncio da casa. Do outro lado da linha, uma voz familiar, mas distorcida pelo chiado da conexão, respondeu: "Emily, minha querida, é a mamãe." O coração de Emily parou por um segundo. Era impossível. A voz soava exatamente como a de Sarah, o tom suave, o leve sotaque do sul que ela herdara de sua avó, e até o jeito carinhoso de pronunciar seu nome. "Quem é?" "Isso não tem graça", rebateu Emily, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A voz continuou: "Eu sinto sua falta, filha. Por que você não vem me visitar? Estou esperando por você no lugar de sempre." Emily desligou o telefone abruptamente, seu corpo tremendo. Ela racionalizou: deve ser uma pegadinha cruel, talvez de algum amigo que sabia da história da família. Mas quem? Seus amigos mais próximos respeitavam sua dor. Ela verificou o identificador de chamadas, número desconhecido, bloqueado. Tentando se acalmar, ela voltou ao sofá, mas o sono não veio fácil aquela noite. Sonhos fragmentados a atormentaram, imagens de sua mãe sorrindo no jardim, misturadas com o som de um telefone tocando incessantemente. No dia seguinte, Emily tentou ignorar o incidente. Mergulhou no trabalho, editando imagens para um cliente exigente. Mas por volta das 19 horas, o telefone tocou novamente. Desta vez, ela hesitou antes de atender. "Alô?", murmurou. A voz voltou, mais clara: "Emily, por que você me abandonou? Eu estava sozinha no carro aquela noite. Você poderia ter me salvado." As palavras cortaram como uma faca. Detalhes que só Emily e sua mãe sabiam: o acidente aconteceu em uma estrada escura, e Emily sempre se culpou por não ter insistido que Sarah ficasse em casa. "Pare com isso!" "Quem é você?", gritou ela. A voz riu baixinho, um som que ecoava como um eco distante: "Sou eu, sua mãe. Lembra da canção de ninar que eu cantava para você? Dorme, anjinho, a lua vela por ti." E então, a voz começou a cantar, perfeitamente afinada, exatamente como Sarah fazia quando Emily era criança. Lágrimas escorreram pelo rosto de Emily. Ela desligou, mas o telefone tocou de novo imediatamente. Desta vez, ela o desconectou da parede, o silêncio repentino a envolvendo como um manto sufocante. Os dias seguintes foram um borrão de paranoia crescente. Emily pesquisou online sobre chamadas fantasmas ou fraudes telefônicas, encontrando fóruns cheios de histórias semelhantes, pessoas recebendo ligações de entes queridos falecidos, atribuídas a glitches em sistemas de telefonia ou hackers maliciosos. Ela instalou um aplicativo de bloqueio no celular, mas o telefone fixo continuava a ser o ponto fraco. Toda noite, por volta da mesma hora, ele tocava. Ela começou a registrar as chamadas. Na terceira noite, a voz descreveu o vestido que Sarah usava no enterro, aquele azul que você escolheu, para me fazer parecer em paz. Na quarta, mencionou um segredo de infância: "Lembra quando você quebrou o vaso da vovó e eu encobri por você? Eu sempre protegi você." Emily decidiu confrontar o mistério.
Ela contatou a companhia telefônica, que garantiu que o número era impossível de rastrear, possivelmente originado de um servidor internacional. Pode ser um spoofing, disse o técnico, explicando como hackers falsificam números para parecerem legítimos. Mas isso não explicava o conhecimento íntimo. Emily começou a duvidar de sua sanidade. Será que era um fantasma de verdade? Sua mãe, presa em algum limbo digital, tentando se comunicar? Ela visitou o cemitério, deixando flores no túmulo de Sarah, sussurrando desculpas pelo que não pôde fazer. Na quinta noite, a chamada veio mais cedo, às 20 horas. Emily atendeu, determinada a extrair respostas. "O que você quer de mim?" perguntou. A voz respondeu: "Quero que você venha até mim. Vá para a estrada onde tudo aconteceu. À meia-noite. Sozinha." O pavor se instalou. A estrada do acidente era um lugar isolado, a 30 minutos de carro. Emily considerou chamar a polícia, mas o que diria? "Estou recebendo chamadas da minha mãe morta?" Eles a achariam louca. Em vez disso, ela pesquisou mais fundo. Usando ferramentas online, descobriu sobre deepfakes de áudio, tecnologia que clona vozes com amostras mínimas. Alguém poderia ter gravado antigas mensagens de voz de Sarah e sintetizado novas frases. Mas quem? Emily revisou sua lista de contatos. Um ex-namorado vingativo? Um colega invejoso? Ou pior, um estranho que hackeou seus arquivos pessoais. Ela lembrou de um backup antigo no cloud, contendo gravações de família. Seu laptop havia sido acessado remotamente há meses, durante um incidente de phishing que ela ignorou. A tensão culminou na sexta noite. O telefone tocou às 23 horas. "Emily, estou esperando." "Vem agora", insistiu a voz. Decidida a acabar com isso, Emily ligou para um amigo hacker amador, Mark, que a ajudou a rastrear o sinal. Usando o software de monitoramento, eles descobriram que as chamadas vinham de um IP próximo, da casa ao lado. O vizinho, um homem solitário chamado Robert, que Emily mal conhecia, mas que havia mencionado casualmente a morte de sua mãe em uma conversa de cerca anos atrás. Com o coração acelerado, Emily confrontou Robert. Ele confessou, obcecado por ela, ele havia hackeado seus dispositivos, acessado gravações antigas e usado inteligência artificial para clonar a voz de Sarah. "Eu só queria te aproximar de mim, te fazer precisar de ajuda", disse ele, os olhos vidrados de loucura. A polícia foi chamada, e Robert foi preso por stalking e invasão cibernética. Mas o dano estava feito. Emily nunca mais atendeu um número desconhecido sem pavor. Essa história nos faz questionar a fragilidade de nossa privacidade digital. Uma voz do passado pode ser revivida com tecnologia, transformando luto em terror. Mas e se o perseguidor não for visível, escondido nas sombras da sua própria vida? Prepare-se para o perseguidor invisível, onde as chamadas revelam que alguém está sempre te observando. Daniel, 28 anos, é um entregador de aplicativos em uma cidade grande, acostumado a rodar ruas movimentadas até altas horas. Ele vive em um apartamento modesto no centro, um lugar onde o barulho dos vizinhos e o trânsito constante são parte da rotina. Solteiro, Daniel gosta da liberdade do seu trabalho, dirigir sua moto, ouvir música nos fones de ouvido e interagir com clientes de forma rápida. Seu celular é sua ferramenta de trabalho, sempre conectado, com notificações constantes de pedidos e mensagens. Ele nunca pensou que esse mesmo celular se tornaria sua maior fonte de pavor. Era uma noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, quando Daniel terminava sua última entrega. Estacionado em uma rua mal iluminada, ele verificava o aplicativo quando o celular tocou. O número não estava salvo, apenas um código de área desconhecido. Pensando que poderia ser um cliente reclamando de um pedido, ele atendeu. "Alô, aqui é o Daniel. É sobre alguma entrega?" Silêncio do outro lado, seguido por uma respiração pesada. "Você tá na Rua das Flores, esquina com a Alameda, né?" disse uma voz masculina, rouca, quase um sussurro. Daniel olhou ao redor, o coração disparando. Ele estava exatamente naquele cruzamento.
Quem é você? Como sabe onde eu tô? Perguntou, tentando soar firme. A voz riu, um som baixo e perturbador. Eu vejo você, Daniel. A jaqueta vermelha fica bem em você. Daniel girou a cabeça, procurando por alguém na rua deserta, apenas postes piscando e sombras. Ele desligou, mas o telefone tocou novamente, o mesmo número. Não desliga, Daniel. Eu sei que você tá indo para casa agora. Cuidado na curva da Avenida Central, tá escorregadia hoje. O pânico tomou conta. Daniel acelerou a moto e correu para casa, olhando pelo retrovisor a cada segundo. Chegando ao apartamento, trancou a porta e checou as janelas. Ninguém. Ele bloqueou o número, mas não conseguiu dormir, imaginando olhos invisíveis o observando. No dia seguinte, Daniel tentou racionalizar. Talvez fosse um colega de trabalho brincando, ou um cliente que o viu durante uma entrega. Ele continuou sua rotina, mas a sensação de ser vigiado persistia. Por volta das 20 horas, enquanto fazia uma entrega em um bairro residencial, outra chamada. Um número diferente, mas a mesma voz. Você tá entregando pizza na casa da Dona Clara agora, né? Ela é gentil, mas não dá gorjeta. Daniel congelou. Ele estava literalmente na porta da cliente, segurando a pizza. Para com isso, cara. Vou chamar a polícia, gritou. A voz respondeu calmamente, chama. Eles não vão me encontrar. Mas eu te encontro, Daniel. Sempre. A ligação caiu. Desesperado, Daniel começou a anotar cada chamada. Ele percebeu um padrão, as ligações vinham sempre quando ele estava em locais específicos, como se o chamador tivesse acesso à sua localização em tempo real. Ele checou o celular por aplicativos estranhos ou permissões suspeitas, mas tudo parecia normal. No terceiro dia, a voz começou a ficar mais pessoal. Você não deveria ter brigado com a Marina, Daniel. Ela ainda te ama, sabe? Marina era sua ex-namorada, com quem ele terminara meses após uma discussão acalorada. Como essa pessoa sabia disso? Daniel começou a desconfiar de todos ao seu redor, colegas de trabalho, amigos, até clientes frequentes. Na quarta noite, a tensão escalou. Daniel estava em casa, portas trancadas, quando o telefone tocou às 22h30. Você tá no sofá agora, assistindo aquele seriado de crime, né? Episódio 4, bem interessante. Daniel desligou a TV e correu para checar as janelas. Ele morava no 7º andar, ninguém poderia estar olhando. Ele ligou para um amigo policial, Lucas, que sugeriu instalar um aplicativo de rastreamento de chamadas e verificar se o celular estava comprometido. Lucas também recomendou que Daniel evitasse atender números desconhecidos e mudasse sua rotina. No quinto dia, Daniel decidiu mudar sua abordagem. Em vez de fugir, ele atendeu a próxima chamada, fingindo coragem. O que você quer, seu doente? Por que tá fazendo isso? A voz riu novamente. Eu gosto de te ver assustado, Daniel. É divertido. Quer saber como eu sei tanto? Olha pro seu retrovisor amanhã às 21h. A ameaça era clara, mas também era uma pista. Daniel começou a prestar atenção em cada detalhe ao seu redor. Ele notou um carro cinza que parecia segui-lo em várias entregas, mantendo distância, mas sempre presente. Seria coincidência? Com a ajuda de Lucas, Daniel instalou um rastreador GPS no próprio celular para monitorar movimentos estranhos. Ele também começou a gravar as chamadas, esperando capturar algo útil. Na sexta noite, a voz ligou novamente. Você tá tentando ser esperto, né? Não vai funcionar. Eu sei que você tá na lanchonete da esquina agora. Daniel estava, de fato, lá, mas dessa vez ele estava preparado. Ele fingiu desconexão na chamada e deixou o celular gravando enquanto saía rapidamente pela porta dos fundos. O carro cinza estava estacionado a poucos metros, e Daniel anotou a placa. Com a informação, Lucas rastreou o veículo. Pertencia a um homem chamado Vitor, um vizinho do mesmo prédio de Daniel, que morava 2 andares abaixo. Vitor era um técnico de desempregado,
com histórico de pequenos delitos cibernéticos. Quando a polícia o confrontou, ele confessou: havia instalado um spyware no celular de Daniel meses antes, após uma discussão trivial no elevador sobre barulho. Usando o acesso ao GPS e microfones do celular, Victor monitorava cada movimento de Daniel, criando um jogo sádico para se sentir poderoso. Era só uma brincadeira, disse ele, sem remorso, enquanto era algemado. Daniel, abalado, trocou de celular e reforçou sua segurança digital. Ele nunca mais olhou para um número desconhecido da mesma forma. A experiência o deixou com uma lição dura: no mundo conectado de hoje, sua privacidade pode ser sua maior fraqueza. O terror de Daniel nos mostra como a tecnologia pode transformar um estranho em um predador invisível. Mas e se as chamadas vierem de algo que não é humano, algo que desafia a lógica? Prepare-se para as chamadas do além, onde os toques de telefone vêm de um lugar muito mais sombrio. Clara, 25 anos, é uma estudante de antropologia em uma universidade pequena, localizada em uma cidade cercada por florestas densas e histórias locais de assombrações. Ela mora em um apartamento alugado, decorado com livros sobre folclore e artefatos que coleta em suas pesquisas de campo. Clara é cética por natureza, apaixonada por desmascarar mitos urbanos, mas mantém a mente aberta para o desconhecido, afinal, seu trabalho é estudar as crenças que moldam culturas. Ela nunca imaginou que se tornaria parte de uma dessas histórias. Tudo começou em uma noite fria de outono, quando Clara estava revisando anotações para um artigo sobre lendas urbanas locais. Eram 23h45, e seu celular, jogado sobre a mesa, vibrou com um toque estranho, não o som usual, mas um zumbido baixo, quase como uma interferência. O identificador de chamadas mostrava apenas 000000000. Pensando ser um erro do sistema, ela atendeu, mais por curiosidade do que preocupação. Alô, disse, esperando um robô de telemarketing. Do outro lado, apenas estática, seguida por um sussurro indistinto, como vozes sobrepostas falando em línguas diferentes. Quem tá aí? Perguntou Clara, franzindo a testa. A linha caiu. Intrigada, Clara anotou o ocorrido em seu caderno de campo. Ela colecionava histórias estranhas, e isso parecia promissor para seu projeto. Na noite seguinte, o mesmo número ligou novamente, às 23h45 em ponto. Desta vez, a voz era mais clara, mas ainda distorcida, como se viesse de muito longe. Clara, você já ouviu o chamado? Disse uma voz feminina, lenta e arrastada. Clara riu nervosamente. Olha, se é pegadinha, parabéns, mas eu tenho um prazo para cumprir. A voz ignorou a interrupção. Você baixou o aplicativo. Agora ele te encontrou. A ligação terminou com um estalo alto. Clara ficou confusa. Aplicativo? Ela não se lembrava de instalar nada novo, mas verificou o celular. Entre os ícones, encontrou um app que não reconhecia, Vox Tenebris, com um ícone preto e vermelho que parecia pulsar. Curiosa, ela abriu o aplicativo, mas a tela apenas piscava com mensagens aleatórias em latim. Vocês e zumbris, vozes das sombras, era uma delas. Clara tentou desinstalá-lo, mas o app reaparecia minutos depois. Agora, a cada noite, às 23h45, o telefone tocava, sempre com o mesmo número 000000000. As mensagens começaram a ficar pessoais. Clara, você já esteve na floresta à noite? Ou você lembra do que sonhou ontem? Eu estava lá. O pavor começou a se instalar. Clara pesquisou o aplicativo online, encontrando fóruns obscuros onde usuários relatavam experiências semelhantes. Um post dizia: Vox Tenebris é uma porta. Não abra. Outros mencionavam lendas sobre chamadas do além, supostamente ligadas a entidades que usavam tecnologia para invadir o mundo dos vivos. Clara, ainda cética, decidiu investigar. Ela rastreou o desenvolvedor do app, mas o site oficial era apenas uma página em branco com um símbolo estranho, como um círculo com linhas quebradas. Na terceira noite, a voz mudou de tom, soando quase suplicante. Clara, me ajude. Estou presa.
Você já viu a luz na floresta? Clara lembrou de uma história local sobre uma mulher que desapareceu na floresta décadas atrás, supostamente atraída por luzes misteriosas. Sua pesquisa levou a um caso real: Ana Ribeiro, uma jovem que sumiu em 1985, deixando apenas um diário mencionando vozes que chamavam pelo telefone. Clara começou a se perguntar se o app era mais do que um malware, talvez um canal para algo sobrenatural. Determinada a desvendar o mistério, Clara visitou a biblioteca da universidade, mergulhando em arquivos de jornais antigos. Ela encontrou relatos de outras pessoas na região que receberam chamadas estranhas nas últimas décadas, todas descrevendo vozes que sabiam demais. Uma teoria local sugeria que a floresta próxima era um limiar, um lugar onde o véu entre o mundo físico e o espiritual era fino. Clara, ainda resistindo à ideia de fantasmas, considerou explicações científicas, talvez interferências eletromagnéticas ou experimentos secretos. Mas o app no seu celular parecia vivo, enviando notificações com frases como: "Você está mais perto agora." Na quinta noite, a chamada veio com um tom diferente. "Clara, vá para a floresta. Me encontre na clareira." Meia-noite. O celular vibrou violentamente, e a tela mostrou uma imagem granulada, uma mulher pálida, com olhos vazios, em pé entre árvores. Clara, dividida entre medo e curiosidade antropológica, decidiu ir munida de uma lanterna e uma faca. Ela dirigiu até a entrada da floresta, um lugar que evitava desde criança. À meia-noite, na clareira mencionada, ela viu uma luz fraca pulsando entre as árvores. Seu celular tocou, mas dessa vez não havia voz, apenas um grito agudo que a fez largar o aparelho. Quando Clara recuperou o celular, a tela estava preta, exceto por uma mensagem: "Você abriu a porta." De repente, o ar ficou pesado, e sombras pareceram se mover ao seu redor. Ela correu de volta ao carro, o coração disparado, e dirigiu para casa. Ao chegar, o app havia desaparecido do celular, mas as chamadas continuaram. Agora, a voz não pedia ajuda, ela ria, dizendo: "Você me libertou, Clara. Agora somos uma só." Clara começou a notar mudanças, sonhos vívidos com a floresta, vozes sussurrando mesmo sem o telefone tocar, e objetos em seu apartamento movidos sem explicação. Desesperada, Clara buscou a ajuda de um professor de folclore, Dr. Mendes, que conhecia as lendas locais. Ele sugeriu que o app poderia ser um artefato amaldiçoado, uma ferramenta moderna para entidades antigas se conectarem ao mundo físico. "Você deu permissão ao interagir", disse ele. Clara tentou rituais de proteção sugeridos por Dr. Mendes, sal nas janelas, orações antigas, mas as chamadas persistiam, agora vindas de números aleatórios, sempre às 23h45. A voz começou a imitar pessoas que Clara conhecia, como seu pai ou amigos, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. O clímax veio na sétima noite. Clara, exausta, atendeu uma chamada. A voz, agora clara e idêntica à sua própria, disse: "Olhe no espelho, Clara. Sou você agora." Tremendo, ela evitou espelhos, mas sentiu uma presença constante. Ela decidiu abandonar o apartamento, deixando o celular para trás, e se mudou temporariamente para a casa de uma amiga. As chamadas pararam, mas Clara nunca mais foi a mesma. Ela parou de usar smartphones, temendo que o Vox Tenebris pudesse reaparecer. Até hoje, ela evita florestas e números desconhecidos, convencida de que algo a segue, esperando outra chance de chamar. As chamadas que assombraram Clara nos lembram que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos, escondido nos dispositivos que usamos todos os dias. As histórias de Emily, Daniel e Clara nos levaram a um território sombrio, onde um simples toque de telefone pode abrir portas para o medo, a traição e o desconhecido. De vozes do passado manipuladas por tecnologia cruel, a perseguidores invisíveis que exploram nossa dependência digital, até chamadas que parecem vir de além da realidade, cada relato nos lembra que o mundo conectado esconde perigos que vão além do que podemos ver. Essas experiências, sejam baseadas em crimes reais ou lendas sobrenaturais, nos ensinam lições valiosas. Proteja sua privacidade, desconfie de números desconhecidos e nunca subestime o poder de uma voz na linha. Você já sentiu aquele arrepio ao ver um número estranho no seu celular?
Talvez seja hora de checar suas configurações de segurança, bloquear chamadas suspeitas e compartilhar suas próprias histórias nos comentários. Afinal, o terror une a todos nós. Essas narrativas não só entregaram calafrios, mas também ferramentas para navegar com mais segurança no mundo digital. Então, da próxima vez que seu telefone tocar à meia-noite, pergunte-se: você está pronto para atender? Inscreva-se, curta e fique ligado para mais histórias que vão fazer seu coração disparar.